Mesmo. Então, nós vamos agora, né, adentrar no campus universitário, né, da IESB e conversar um pouquinho sobre a metodologia, né, sobre a educação no metaverso. Professor, explica um pouquinho para a gente, né, sobre o metaverso, sobre o campus. Que incrível esse espaço! Obrigado, que bom que você gostou, Isabela. Esse espaço aqui, esse primeiro espaço, né, é dividido em vários pequenos espaços, né, um campus, então tem vários pequenos espaços ali que a gente dá as nossas aulas, mas aqui eu iniciar por esse espaço, que esse daqui que você está vendo atrás de mim tem um telão, onde a gente passa os slides das aulas, e esse daqui é um anfiteatro, aonde a nossa primeira turma teve 90 alunos, então 90 avatares diferentes, Uau! aprendendo sobre o metaverso dentro do metaverso. Sensacional, poxa! Hoje está vazio, que esse horário ainda não está tendo nenhuma aula, a gente alocou esse horário para falar com vocês, né, do Brasil Metaverso, mas aqui vocês vão ver assim, que a gente tem, por mais que tenha tecnologia, esse anfiteatro ele foi pensado muito naqueles grandes anfiteatros, naquelas grandes arenas gregas, né? Então, para a gente voltar ao berço da civilização e o berço das questões relacionadas à educação, né? As grandes difusões de educação foram começadas nessa parte grega, né? Então, esse anfiteatro faz uma homenagem a isso também e une, né, a modernidade com um momento histórico também, né? Com formato Incrível! histórico. Muito bonito. Ele é todo em 3D, né, professor? Sim, todo esse espaço ele é em 3D, ele roda, você viu que você não... acho que o mais importante de se relatar, além dele ser em 3D, é que ele entra apenas com um link, uma conexão de internet, então é muito simples o acesso. A nossa ideia é ser o mais inclusivo possível, né? Então, o interessante é demonstrar que metaverso não é algo exclusivo, tem que ser algo inclusivo, que cada vez mais Inclusivo, né? pessoas podem entrar, exatamente. Muito bacana. Então, as aulas são aí nesse anfiteatro ao ar livre, né? A gente começa a aula aí, mas vocês vão ver que vocês vão ter algumas surpresas aí, por exemplo, quando a gente for falar de realidade virtual, por exemplo, seria inviável, como eu falei, nós tivemos 90 alunos, seria inviável a gente dar 90 óculos de realidade virtual para esses alunos, ou pedir para que eles tivessem, né, 90 óculos de realidade virtual. Então, a gente replica o efeito de realidade virtual sem precisar que o aluno tenha necessariamente o óculos. Então, eu vou levar vocês para mais um espaço do qual a gente vai mostrar esse efeito de realidade virtual. Quando eu explico essa tecnologia, ao final da aula, os alunos têm essa experiência. Sensacional. Vamos então acompanhar essa experiência maravilhosa, né? Que incrível esse espaço, Marcel. O que é esse espaço? Então, aqui é uma sala, parece tradicional, mas tem essas esferas que o pessoal, sempre que entra e não sabe o que é, fica muito intrigado, né? E, tipo, o que é essas esferas que a gente vai fazer? Mas, como eu falei, na aula de realidade virtual, a gente replica a sensação de realidade virtual. Então, eu vou começar aqui com a primeira esfera. Por exemplo, a gente vai entrar dentro de uma indústria. Então, se você olhar em 360 aqui, você vai ver que é uma imagem em 360, como se a gente estivesse com um óculos, né? Só que nós não estamos. E aí você está vendo em 360, pode olhar para baixo, pode olhar para cima. A gente está dentro de uma indústria. Então, por exemplo, uma aula de administração, quando está se falando de revolução industrial, falando de Fordismo, por exemplo, pode ser utilizado algo nesse sentido. Então, olhando, como falei, pode explorar da forma que quiser, olhando para baixo, para cima, para um lado, para o outro, porque, como eu falei, é uma imagem em 360 graus. Sensacional, incrível. Então, mesmo sem o óculos, né, o aluno ele tem toda a visualização, né, de como é o olhar também no metaverso com as suas características, né, de poder minuciosamente estudar por dentro, né? O legal é assim, como eu falei, estava falando anteriormente, né? Assim, a gente quer cada vez mais deixar o metaverso e essas matérias de metaverso ser cada vez mais inclusiva e não exclusiva. Então, uma dessas diretrizes é fazer nesse formato, né? E como o slogan da universidade é teoria e prática juntas, né? Então aqui você está aprendendo na prática a tecnologia que você acabou de aprender dentro do metaverso, naquele outro espaço no anfiteatro. Fabuloso. É Aí, fabuloso. vamos sair então desse primeiro espaço. Eu vou mostrar aqui outros espaços aqui para ver algumas possibilidades assim. Então você vê que de maneira interativa, né, a gente pode aprender muito mais, né? Porque além da gente mergulhar, né,
no conteúdo, de maneira interativa, a gente consegue absorver também com muito mais, de forma lúdica, né? Aprender muito mais. É isso aí, a ludicidade faz toda a diferença nesse caso. Aí eu vou dar até um depoimento pessoal. Assim, eu, quando estava no ensino médio, eu tinha grande assim, dificuldade de entender questões relacionadas à fotossíntese. Agora, com o metaverso, isso fica muito mais simples. Quer ver? Vou para outra esfera aqui que você vai ver o que eu estou falando. Aqui, a gente está dentro de uma planta, vendo as células dela fazendo o processo de fotossíntese. Então, não é só um espaço real, a gente também consegue replicar um espaço em 3D que mostra ali um processo para o aluno entender de uma forma muito mais simples, uma coisa que a gente aprende muito, né? Que a gente é uma matéria eletiva no ensino médio, que é a fotossíntese, por exemplo. Sim, porque a gente consegue ver com a realidade, né? Quase que participar. Tem um filme da década de 80 muito famoso, que é O Querido Encolher as Crianças. Eu sempre dou esse exemplo, que parece que a gente está realmente dentro do filme Querido Encolher as Crianças. Sim. É muito mais interessante do que só ler, né? Do que só ver uma foto ilustrativa, você participar, né? Você está dentro da planta, literalmente. Você está dentro da planta, literalmente, vivenciando a fotossíntese, né? Tipo, muito incrível. E, mais uma vez, apesar de ser 3D, a gente também tem essa imersão de 100, 360. Então, você pode olhar para todos os lados, mexer a cabeça aí do seu avatar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e você vai estar vendo, né, essa aplicação acontecendo. Muito legal, muito bacana. Ainda indo na área de biologia, a gente pode ver aqui outro processo também bem interessante, que é a gente ainda... Peraí, só ir para cá. Vamos lá. Aqui a gente já está do lado externo, só que aí se você olhar para cima, você vai ver o processo. Coloque seu avatar olhando lá para cima, lá para o alto, ó. Aí você vai ver as células ali fazendo esse processo, né? Ainda falando da fotossíntese. Então, aqui é como se a gente já tivesse, a gente estava primeiro interno, agora nós estamos externos, vendo o sol batendo, né? Essas áreas, esses raiozinhos aqui, essas setas, é como se fosse o sol batendo e fazendo o processo de fotossíntese. Incrível. E isso também, ela pode falar. dinamiza muito o aprendizado, né? Até com uma rapidez muito maior, né? De concepção, de realmente entender, fluido, né? Assim, realmente entender, realmente vivenciar aquilo que acaba sendo muito etéreo quando se aprende nos livros, ou na lousa, ou num slide, né? Então acaba sendo algo muito mais fácil de aprendizado. E isso, a gente está falando de biologia, mas isso pode ser feito em qualquer área, né? Em qualquer área. Inclusive para estudar os astros também, né? Por que não? Vai ser incrível, o corpo humano, inclusive outras matérias também exatas, né? Até a própria matemática, por que não? Exatas, humanas, qualquer matéria, né? Biológicas, igual a gente está aprendendo aqui. E aí você vê, você está passando exatamente ali do lado, atrás de você tem um girassol que está recebendo todas essas células ali, a gente foi realmente para o lado de fora, está recebendo todo esse processo de fotossíntese para fazer o processo, né? Para conseguir se desenvolver. Então está ali o girassol ali atrás da Isabela, mostrando isso. Como também, assim, aí falamos bastante de matérias, mas, poxa, eu sou carioca, eu morro de saudade da minha cidade, a gente não pode terminar esse nosso papo aqui de realidade virtual sem a gente fazer uma coisa aqui interessante, que é... Incrível. Poxa, não sei como é que está o dia aí, mas seria legal pegar uma praia no Rio hoje, aqui em Brasília está um dia meio feio, chuvoso. Que então, lindo. A gente está na Ponte Tim Maia, né? E estamos em São Conrado. Então, isso também, assim, eu estou brincando, mas isso também abre um precedente interessante para também o pessoal que faz a matéria de turismo. Olha só como que a gente está mudando, né? Esse formato de divulgar cidades, países, por que não? Sim, até poder estudar geografia, né? Conhecer toda a estrutura do planeta, enfim, inclusive poder assistir, né? Uma ópera, e aí é uma infinidade, né? Então isso só traz, né, professor, como você falou, de uma forma interativa, uma inclusão às matérias, né?
Com certeza, assim, isso nos ajuda muito enquanto educador, a ensinar algo de uma forma muito mais lúdica, muito mais simples e principalmente, muito mais assertiva, para que o aluno adquira o conhecimento e se tenha um bom desempenho, né? Não só na aula, como na vida. Sim, ótimo. Incrível e muito divertido. Professor, sensacional, né? Como ficou bem feito esse campus, como a universidade conseguiu conceber um metaverso realmente interessante, né? Para essa estrutura já de ensino à distância, né? Sim, a ideia é cada vez mais que, como eu falei, nosso planejamento desse ano é que mais matérias, né, mais matérias vão para o metaverso e mais cursos também estejam dentro do metaverso dos mais variados segmentos, exatas, humanas, biológicas, estejam aqui dentro e com isso a gente consiga difundir conhecimento de uma forma mais simples, lúdica, divertida e assertiva. Professor, e essa sala de realidade aumentada, né? Como é que funciona? Aqui essa sala é para a gente, como você falou, explicar o conceito de realidade aumentada. Então a pessoa, de vez de não ter o celular, a gente incentiva os alunos a terem o celular por perto, porque vai clicar ali no QR Code, né? Vai ler esse QR Code. Aí a Isabela vai mostrar até para a gente, assim, vai ler esse QR Code, vai abrir um filtro do Instagram. Então a Isabela ali já está lendo já. Vocês aí de casa podem fazer isso, vocês podem, esse QR Code está válido, então vocês podem abrir esse filtro. E aí, depois que abre esse filtro, essa animação, que são de grafiteiros dos mais variados aí, locais do Brasil, esses grafiteiros disponibilizaram para que a gente pudesse fazer essa ativação em realidade aumentada. É só apontar, né, diretamente para o metaverso, já sai esse filtro, né, o disco voador aqui. Incrível, gente, é uma experiência bem bacana, bem interativa mesmo. Professor, muito obrigada. Foi uma experiência incrível, né? Conhecer todo o campus e todas as experiências educacionais que o metaverso vem proporcionando, né? Já vem proporcionando, né? Eu que agradeço o convite, fico muito honrado aí de fazer parte, pelo menos, de um episódio aí do programa do Brasil Metaverso, e faço o convite para todo mundo, todos os telespectadores aí, para se inscrever e procurarem nossos cursos. Primeiro, o nosso curso de qualificação, Desmistificando o Metaverso, né? Que está já com as inscrições abertas, e também a nossa pós-graduação de Metaverso e Disrupção Digital, para que a gente possa se encontrar aqui dentro desse espaço maravilhoso do IESB. Muito obrigada. Então, o Brasil Metaverso fica por aqui e até a semana que vem.